Olá, amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos carboxílicos, éster e sal orgânico, tá? São funções orgânicas oxigenadas, tá bom? E o éster e o sal vêm de um ácido carboxílico, tá bom? Então, por isso que o primeiro que a gente vai ver é o ácido carboxílico, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem que saber sobre um ácido carboxílico? Será que ele é presente na nossa vida? Será que ele não é? Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, tá? Que é comum cair questão sobre isso e é algo que está no nosso cotidiano, que é com relação a um ácido chamado ácido etanóico, tá? Ácido etanóico, ou também chamado de ácido acético, tá? Esse ácido ele está presente no vinagre, tá? Que é uma coisa que a gente usa para temperar salada, por exemplo, tá? O vinagre ele é uma mistura de água, né, com esse ácido, o ácido acético ou ácido etanóico, tá? O ácido acético e o ácido etanóico são a mesma coisa. Vocês já viram, provavelmente, funções inorgânicas onde a gente fala sobre ácido, né? Qual a diferença de ácido da inorgânica e esse ácido carboxílico que é um ácido orgânico? Essa é a diferença. Um é inorgânico e o outro é orgânico. Apenas isso. O comportamento, a função continua sendo um ácido, ok? Eles comportam-se de maneira semelhante. Bom, vamos lá. Definição, né? São compostos orgânicos em que o grupo funcional carboxila está presente. Ok? Carboxila é esse carinha aqui, ó. C dupla O com um OH diretamente ligado. No mesmo carbono, você vai ter um C dupla O, tá? E um OH, ou seja, uma carbonila e uma hidroxila, tá? Você tem os dois ligados num carbono só. Isso aqui a gente chama de carboxila, tá? Aí vem escrito aqui, ó, esse grupo funcional é a junção da carbonila com a hidroxila. Carbonila seria só o C dupla O, que a gente já viu, que é o que caracteriza aldeídos ou cetonas, né, esse C dupla O. E a hidroxila, que é o OH, que caracteriza ou um álcool, ou um fenol, ou até mesmo um enol, tá? Show. Vamos para a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, né? Para os ácidos também são válidas as diretrizes de nomenclatura de hidrocarbonetos. A gente sempre fala, a gente sempre fala que a nomenclatura dos compostos orgânicos é baseada na nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Por isso a gente vê hidrocarbonetos primeiro. Então a gente vai seguir o mesmo modelo, só que no final, ao invés de a gente colocar O, que era o que a gente fazia com hidrocarboneto, né, a única diferença vai ser o sufixo, que o ácido carboxílico é o oico. A gente vai adicionar oico no final, ao invés de adicionar O, tá bom? E aí vamos para um exemplo. Tem aqui um ácido, tá bom? Posso ver que é um ácido porque ele tem, ó, o dupla O e o OH do lado, tá? Ácidos carboxílicos sempre vão ter a carboxila numa ponta de cadeia, tá? Então, o carbono 1 sempre vai ser esse aqui, que tem a carboxila, tudo bem? Show? É até melhor para a gente fazer o nome, porque quando a gente for começar a numerar a cadeia, obrigatoriamente o 1 vai estar aqui, ó, tá bom? No carbono da carboxila, ok? Qual seria a cadeia principal aqui, né? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Só cuidado com o seguinte, aqui, ó, onde tem um OH, não tem carbono, tá? Tem OH. Você não vai me cometer o crime de falar que tem um carbono aqui, pelo amor de Deus. Aqui é OH, tá bom? Só tem carbono onde? Aqui, ó, embaixo do O, do dupla O aqui, ok? A maior sequência de carbonos que a gente pode fazer é essa aí, tá bom? Eu, obviamente, grifei
toda a cadeia principal, porque a carbonila e a hidroxila fazem parte, tá bom? Só que eu só vou numerar os carbonos da cadeia principal, tá? Que aqui, como tá bem facilzinho, só tem 3, eu não vou nem numerar. Mas o primeiro é esse aí, né? Da carboxila. O segundo vai ser esse e o terceiro aquele ali, tá bom? Então vai ficar 1, 2 e 3. E para fora eu tenho o quê? Aquele radical com um carbono só que a gente já conhece. Radical com um carbono só é o metil. Isso aqui, por ser um ácido, eu começo o nome dele dizendo ácido, assim como era com os ácidos inorgânicos também, que era ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Então aqui também a gente vai começar com a palavra ácido e depois vai colocando o radical, depois a cadeia principal, tá bom? Como a gente já falou antes em todas as outras nomenclaturas. Então vamos lá. Ácido metil. Por que metil? Porque aqui eu tenho uma ramificação com um único carbono. Então, o nome dessa ramificação é metil. A gente já falou isso, já é o comum para a gente. Tá? Aí você deve estar pensando, professor, mas cadê o número 2 da ramificação metil? Nesse caso aqui, a gente não coloca. Por quê? Porque o metil só consegue estar na posição 2, nesse nosso exemplo, tá bom? Professor, mas eu não consigo ver muito bem quando que coloca, quando que não coloca. Faz o seguinte, sempre coloca. Você pode colocar, tá bom? Bota lá que está na posição 2. Que a questão provavelmente vai ser múltipla escolha, então você não vai ter problema com isso, tá? Você vai ver que vai ter lá metil, parará, parará, parará. Só vai faltar aquele 2zinho. Daí você vê, é porque não precisava daquele 2. Então também não precisa criar muita dor de cabeça com isso não, tá bom? Na dúvida, sempre coloca o número. Se você tem dúvida se é para colocar ou não o número, coloca, tá? No final das contas, coloca, tá? A única coisa que você não pode colocar o número é nesse tipo de caso aqui, ó. Que eu falei o quê? Que o carbono 1 vai ser o da carboxila. Então, toda vez que você for fazer o nome de um ácido, você não vai botar lá que ele está na posição 1, a função orgânica. Isso você não faz, tá? Mas casos de ramificação, pode botar o número lá quando você tiver dúvida, tá? Continuando. Depois que eu coloco o radical, que é o metil, a gente vai para a cadeia principal, que começa comigo escrevendo a quantidade de carbonos na cadeia principal, que aqui a gente viu que são 3 pontinhos azuis, são 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo que a gente usa é o prop, né? Prop. E aí agora a gente avalia as ligações entre os carbonos. Lembra, é entre os carbonos. Se é simples, se é dupla ou se é tripla. Aqui só tem ligações simples, então a gente usa o AN, AN, AN. E por essa função aqui, né, ser um ácido, eu vou terminar com oico. Então fica ácido metil propanoico, ok? Eu não preciso, eu não posso, na verdade, colocar o número 1 aqui, porque obrigatoriamente o carbono vai ser 1, tá? Show! Vamos para os ésteres. Ésteres são substâncias que as pessoas não costumam falar muito, né? Mas ela está presente demais na nossa vida, principalmente na infância. Por quê? Porque os ésteres, eles dão gosto e cheiro a muitos alimentos que, na verdade, nem são alimentos assim, né? Que a gente consome. Por exemplo, bala. Bala sabor abacaxi, né? O sabor e o cheiro geralmente são ésteres que são colocados ali, tá? Os ésteres são responsáveis na indústria por fazer esse tipo de coisa, tá? Na indústria alimentícia. E aí vamos lá. Definição: compostos orgânicos derivados de ácidos carboxílicos, né? Em que o H da carboxila é substituído por um grupo alifático ou aromático. Alifático, para quem não lembra, é um grupo que não é aromático. E aromático é um grupo aromático, tá? Show? E aqui eu posso ver, ó, o C dupla O
E aí, para ser uma carboxila, deveria ter um OH aqui. Mas não tem. O que eu tenho? É um R. Um R é a forma que a gente representa uma cadeia de carbonos qualquer. Pode ter um carbono, dois, três, tá? A gente representa com a letra R. Tá? Isso aqui é só um exemplo genérico. Nomenclatura deles. A nomenclatura do teste foge às diretrizes, ou seja, ela não vai seguir exatamente a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Mas também não foge muito, tá bom? Não é algo que a gente precisa ficar muito assustado, tá? O que a gente vai fazer? Ó, vai botar prefixo número de carbonos, que é igualzinho ao outro, é aquele met, et, prop, but, tá? Depois, o infixo referente ao tipo de ligação, se é an, se é en, se é in, ou seja, até agora nada de diferente. Vou botar o ato de nome do radical mais A. Aqui é que pega o pessoal, essa parte da direita aqui, que é o nome do radical, né? D e A. Eu gosto de dividir essa nomenclatura em duas partes. Até o oato, até aqui, até essa linha aqui, isso aqui vai ser referente ao ácido, tá? E daqui para cá, referente a um álcool ou um fenol. Ué, por que você está falando isso, professor? Referente ao ácido, referente ao álcool? É porque é o seguinte, um éster, tá? Ele vem de um ácido carboxílico, né, unido com um álcool. É uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, ou um fenol, né, que me dá um éster, ok? Então, eu tenho a parte que é do ácido e eu tenho a parte que é do álcool. Eu sabendo o nome do ácido e do álcool, eu consigo saber o nome do éster, tá bom? Mas tem um modo de eu fazer diretamente o nome do éster também. A gente vai ver agora. Ó, vamos ver esse exemplo. Aqui eu vejo que é um éster porque tem o que? O C dupla O. E o O, veja, não tem o H. Tem o que? Uma cadeia carbônica. Né? Show? E aí, eu olhando isso, o que eu tenho que pensar? Né? Como é que eu vou fazer o nome desse cara? Primeiro, eu vou sempre dividir no O, assim como a gente fazia com o éter também, tá? Vou dividir aqui no O. Pum. E aí eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Qual dos dois lados tem um dupla O? É o lado esquerdo, certo? Se o lado esquerdo tem o C dupla O, é porque essa parte é a parte do ácido, tá? Por que essa aqui é a parte do ácido? Lembra, é o ácido que tem C dupla O, OH. Então, o éster, que é o cara todo, essa parte aqui veio do ácido, a parte da esquerda, e a parte da direita veio do álcool, tá bom? E daí eu faço o nome da parte do ácido e depois eu faço o nome da parte do álcool e junto tudo, tá? Primeiro, ó, sei qual é a parte do ácido, sei qual é a parte do álcool. Primeira coisa que você vai fazer. Segunda, olha, isso aqui é o ácido, que está em azul, tá bom? De novo, esse aqui é mole da gente colocar número, porque o número vai estar sempre o quê? No primeiro aqui, ó, 1, e aqui também vai ser o 1, tá bom? Mas vamos com calma. Primeiro a gente vai ver a parte da esquerda, depois da direita. Aqui eu estou vendo o ácido, correto? E aí, aquele carbono ali que eu pintei agora em amarelo é o carbono 1. Aqui é o carbono 2 e aqui é o carbono 3. 1, 2 e 3, ok? Fazer o nome dele vai ser mole. Ó, prop, porque são 3 carbonos. A gente já viu que no exemplo anterior, que 3 carbonos eu uso prop. O tipo de ligação presente aqui é o que? An, que só tem ligações simples, né? E isso aqui é a parte que veio do ácido. Se a gente voltar lá no slide anterior, vou voltar aqui rapidinho, a gente vê que eu tenho que terminar, depois de colocar o tipo de ligação, eu tenho que botar o quê? O ato, né? Eu não boto oico, como seria o comum se fosse um ácido. Eu boto o quê? O ato. Então, ó, a gente vê até aqui, né? Prop, an, o ato. De
a parte do álcool. E aí, como é que vai ser o nome da parte do álcool? Vamos lá. Apaguei a parte do ácido, que eu já fiz. Vamos focar nessa parte que está em amarelo, que é a parte do álcool. Tá bom? Ali eu também tenho 3 carbonos. 1, 2 e 3. Tá bom? Então, qual o prefixo de quantidade de carbonos que eu vou usar? Prop. Sempre. 3 carbonos, prop. Tipo de ligação presente ali, só tem ligação simples, certo? Não tem nenhuma ligação dupla, que nem essa aqui. Essa aqui é dupla, né? Mas aqui é o quê? Só simples. E eu só avalio essas aqui entre os carbonos. Então, prop e geralmente a gente coloca o an, mas como isso aqui é um radical, né? A gente não precisa indicar quando é tipo de ligação an. Não sei se vocês lembram disso ainda, tá? Mas eu sei que a ligação é AN. Como eu sei isso, eu posso pular essa parte, já que isso aqui vai ser a parte radical. Então, se é um radical, eu termino com il, que nem lá atrás, tá? Quando a gente tem um radical metil, a gente bota o met, que é a quantidade de carbonos, 1, né? E depois adiciona o il. Aqui na parte do álcool, eu vejo isso. Ah, só tem ligações simples, então não preciso botar o an, eu vou direto para o il. Se tivesse uma ligação dupla, aí você botava a posição que a ligação dupla tá, o em e depois o il. Tá bom? E como isso aqui é um éster, fica il e eu coloco um A. Eu adiciono um A no final. Então fica propanoato de propila. Ok? Um Azinho ali no final. Propanoato de propila. Então, toda vez que eu tiver um oato de ila, né? Alguma coisa, oato de alguma coisa, ila, eu estou falando de um éster. Tudo bem? A nomenclatura do éster é um pouquinho diferente só, mas dá pra gente levar, certo? É tranquilo. Sal orgânico, tá? Sais orgânicos são compostos que são derivados, tá, do ácido carboxílico também, só que eles reagem com uma base. Eu pego um ácido orgânico e reajo com uma base inorgânica. E aí eu vou ter um sal orgânico, tá bom? O formato dele é mais ou menos esse aí, ó. São compostos que têm o grupo funcional carboxilato, tá? Está presente, ligado a um metal ou íon amônio pelo oxigênio, tá? Aqui, vocês podem ver que eu tenho O menos, K mais. Por que que eu estou colocando as cargas aqui nesses dois átomos? Porque isso aqui é uma ligação iônica, tá? Eu tenho uma ligação iônica no meio desse meu composto que teoricamente só tem ligação covalente, tá? Isso aqui é um exemplo de sal orgânico, tá bom, gente? Não é um exemplo genérico. Então, não é obrigatório ser o K aqui. Poderia ser, por exemplo, um Na, tá bom? Um sódio, ok? Aqui no caso é o potássio, mas poderia ser algum outro metal, tá? Não obrigatoriamente tem que ser o K, bom? Mas o ácido orgânico tem essa cara, ó, C dupla O menos e mais um carinha aqui. Em alguns lugares eles não colocam essas cargas, porém isso é errado, tá? O certo é colocar as cargas, mas fiquem atentos aí, tá bom? Como é que é a nomenclatura? Ó, é nome do ânion de nome do cátion. E aí você tem o nome do sal. É bem parecido com o do éster, tá? Só que aqui é mais baseado no nome do hidrocarboneto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem esse sal, tudo bem, ó. O menos, K mais. Sei que está um pouquinho borrado, mas acho que dá para ver. O menos, K mais, tá? Então, tô vendo que esse cara aqui é um sal orgânico, tá? E aí, como é que eu faço a nomenclatura dele? Igualzinho de hidrocarboneto. Vou pegar e vou ver qual é a cadeia principal primeiro. A cadeia principal é essa aqui. Maior sequência de carbonos, ó. 4 carbonos seguidos ali. 1, 2, 3, 4. De novo, onde que começa o número? Aqui, ó. No dupla O menos K mais. É aqui, não tem erro. Tá bom? Não posso errar que o 1 é aqui. Tá? E eu tenho também o meu radical, foi o que sobrou. Radical com um carbono já tem que saber o nome rápido, que é o metil, tá bom? É o metil. Mas vamos numerar a cadeia.
né? 1, 2, 3 e 4. Show? Beleza? Nesse caso, o metil poderia estar na posição 3 e ele poderia estar em outra posição também, que seria a posição 2. Tá? Ele poderia estar na posição 4? Não, porque aí ele seria um quinto carbono e nem teria ramificação. Tá? Mas lembrando que na dúvida sempre coloca o número. Tá bom? Mas vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Sei que é um radical metil na posição 3. Então, como é que eu vou fazer o nome disso? 3-metil, tá? Que eu começo sempre pelo radical. Depois eu vou para a cadeia principal. Cadeia principal que está em azul. Vamos lá. Quantos carbonos tem lá? 4. Então, é 3-metil, but. Os tipos de ligação aqui, ó, só ligação simples. Não tem nenhuma ligação dupla. Então, é AN. Então, 3-metilbutan. Como é um sal, a gente termina com oato, tá bom? Que nem no éster, tá bom? Então, 3-metilbutanoato de potássio, que é o metal que eu tenho aqui, potássio. Tudo bem? Show, galerinha? Então, estamos resolvidos aí com as funções, né? Qualquer dúvida, pode me chamar.